Olá pessoal, o programa de hoje foi a solenidade de posse da OAB Subseção Bento Gonçalves, gestão 2022-2024. Fique com a gente, o Estúdio D está começando. O que é esse Tribunal de Ética que existe dentro da Ordem? Sim, então, dentro do papel institucional da Ordem dos Advogados do Brasil, além de todo o processo de seleção e representação dos advogados, ela também tem um papel de fiscalizar o exercício da atividade profissional. E, eventualmente, nós temos, como em todas as outras áreas, nós temos profissionais que cometem deslizes, cometem algum tipo de infração, algum tipo de ilícito, e eles são investigados, a sua conduta é apurada pelo órgão de classe, pela Ordem dos Advogados do Brasil, naturalmente com um processo transparente, documentado, com colheita de provas, análise de documentos, se houve pessoas, testemunhas, o próprio acusado aí, naturalmente, tem direito a se defender, e ao final de toda essa investigação, ele é julgado pelo Tribunal de Ética e Disciplina. É um processo de ordem administrativa, não é judicial. Nós até somos chamados de julgadores, as pessoas que julgam, mas não são juízes, são advogados, advogados analisando e julgando colegas, outros advogados. E dentro desse julgamento, eles podem ser sancionados se realmente ficar constatado que cometeu algum tipo de ilícito, de infração ético-disciplinar. Esses advogados podem receber uma censura, podem ser suspensos do exercício profissional e podem até mesmo ser excluídos da Ordem dos Advogados. Significa dizer que eles não poderão mais advogar. Eles perdem a sua habilitação profissional para o exercício da atividade de advogado. Isso acontece através de denúncia? E por que é importante ter esse tipo de atitude, de estar colaborando, não deixa de colaborar com o colega, O início desse processo todo ele pode se dar de duas formas. Uma é de ofício, de modo espontâneo, digamos assim, a própria Ordem dos Advogados, ao tomar conhecimento de algum fato que possa se enquadrar numa conduta antiética, ela pode instaurar um processo por conta própria. Não só ela pode, eu diria que ela deve fazer isso, está dentro da sua obrigação institucional fazer isso. E a outra forma é por meio de uma denúncia, sim, pode ser, por exemplo, um cliente que entendeu que o profissional que lhe atendeu, o seu advogado, ele não agiu corretamente, ele pode procurar a Ordem dos Advogados do Brasil para apresentar uma denúncia. Acontecem situações, eventualmente, de advogados denunciando outros advogados, e até mesmo nós tomamos conhecimento por meio dos órgãos oficiais, Delegacia de Polícia, uma autoridade do Judiciário, o Ministério Público, comunicam ao OAB quando eles identificam lá, num processo, numa situação, alguma conduta que esteja, existe uma suspeita, pelo menos, Então, é importante fazer esse papel, é relevante, e mesmo porque, para que toda a classe acabe não levando uma pecha, seja considerada assim de modo coletivo, a generalização sempre é excessiva, então aquelas maçãs podres, usando a expressão que se diz, elas realmente têm que ser sancionadas, têm que ser excluídas desse meio, se for de uma gravidade que mereça a exclusão, para que os demais, o bom profissional, o correto, aquele que age de modo ético, não receba por extensão da sociedade, não seja visto com maus olhos. Então, realmente nós temos que punir aqueles que cometem os ilícitos. Gabin Pasquale assume como vice-presidente.
eu queria exatamente falar sobre isso, a responsabilidade que é de assumir uma vice-presidência de uma entidade tão importante para a nossa comunidade. Obrigada, e com certeza realmente uma responsabilidade enorme e principalmente representar nós mulheres, né, nessa entidade, e uma entidade que vem focando cada vez mais no papel da mulher, principalmente com atitudes, ações, né, voltadas para esse sentido. Então eu sempre me sinto muito grata em estar assumindo. Qual seria a maior dificuldade, o maior obstáculo, desafio, vamos dizer, acho que a palavra certa é essa, qual é o maior desafio que tu acha que está por vir aí durante essa nova gestão? Bom, primeiro recuperar o que a gente perdeu com relação aos anos de Covid, né? A gente, infelizmente, né, aconteceu, mas a gente perdeu bastante espaço para fazer ações e tal, nesse sentido, e agora a gente vai ter esse papel de voltar a fazer a OAB ter um impacto na vida do advogado e tentar recuperar para o advogado o que foi perdido nesses anos. E a advocacia sentiu muito a questão da Covid, então acho que é o principal impacto que a gente vai ter na vida do advogado. Um cenário geral, assim, como tu descreveria a situação atual da advocacia nesses tempos turbulentos atualmente? Sem entrar no mérito assim, dos acontecidos, de tudo que aconteceu, a advocacia sofreu bastante, né? Os nossos colegas, muitos fecharam os escritórios, muitos ficaram sem receber honorários em razão da pausa, né, da justiça por causa do Covid. Então a OAB tem que cumprir um papel no sentido de acolher dentro ali da nossa sede, fazer com que o advogado possa encontrar na OAB um lugar para trabalhar só, e não só um lugar para pagar essa unidade, né? Qual é a relevância do papel da mulher enquanto advogada? Olha, bom, eu venho a minha família, eu sou advogada, a minha irmã é advogada, agora o marido é advogado, então eu vejo a mulher como sempre precisando se testar, né, se provar, e quanto mais nós estivermos nesse papel assim de mulheres fortes que trabalham, eu acho que cada vez mais a gente faz sentido assumir tanto o papel aqui na OAB quanto papéis outros na sociedade. Então a mulher, ela, claro, ela se testa muito mais, ela tem que se provar muito mais, mas é bem interessante, assim. E é um exemplo também para a mulher que não é advogada, que é de uma outra profissão. Com certeza, porque todas nós estamos no meio, né? Sejam mães, seja dona de casa, seja de tudo quanto é forma, né? A mulher está sempre se provando, né? E, infelizmente ainda, mas chegará o dia que nós não precisaremos, né? Presidente, nós passamos aí por momentos muito turbulentos, né? Ainda estamos com reflexos desses momentos tão difíceis que nós passamos. Qual seria o panorama geral da advocacia neste momento? Qual seria a leitura que o senhor faria? A advocacia, tenho dito, infelizmente vive o seu momento mais difícil. A advocacia gaúcha do Rio Grande do Sul vive a sua maior crise. E esta crise, tenho afirmado também, é importante que se diga, não é culpa da advocacia, não é culpa da UAB, também não é culpa da pandemia. Nós temos hoje no estado do Rio Grande do Sul uma prestação jurisdicional insuficiente, decorrente basicamente de 4 fatores encadeados. Deficiências e carências estruturais do Poder Judiciário, faltam juízes e servidores em muitas comarcas. Em setembro de 2019, tivemos uma greve dos servidores da Justiça, que afetou já duramente a advocacia. Depois veio a pandemia. E quando a pandemia vem, nós tínhamos, à época, 2,5 milhões de processos físicos. Não são 25 mil, não são 250 mil, são 2,5 milhões. E estes processos ficaram parados por praticamente um ano inteiro. Eu também tenho afirmado,
Os fóruns não poderiam ter ficado fechados tanto tempo quanto ficaram, por se tratarem de serviço essencial e por esta realidade nossa dos processos físicos. Vejam que estes processos, 2,5 milhões, 50% de tudo que tramitava, ficou parado praticamente 1 ano, sem uma sentença, sem uma audiência, com alvarás expedidos graças à ação da OAB. E depois, não bastasse tudo isso, quando os processos retomam seu curso, o tribunal sofre um ataque hacker. Então, esses 4 fatores encadeados, eles fazem com que nós tenhamos, infelizmente, uma prestação jurisdicional insuficiente no estado do Rio Grande do Sul e impõe à advocacia uma crise severa que ela vivencia hoje. Também tenho afirmado que na minha avaliação, na avaliação da OAB, o primeiro passo para nós superarmos esse estado de coisas é a retomada do horário integral de atendimento nos foros e tribunais. Após o período da pandemia, nós temos visto ainda um horário reduzido de funcionamento dos foros e tribunais. Isso foi uma conquista nossa da OAB do Rio Grande do Sul em 2009, quando nós conseguimos a ampliação. Portanto, entendemos como um retrocesso hoje não termos esse horário integral de atendimento. O senhor falou em conquistas. Recentemente a Ordem completou aí 9 décadas, né? E junto com ela vieram tantas outras conquistas. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essas conquistas. Perfeito. Também tenho afirmado, isso é importante registrar, né? Para cada advogada e cada advogado gaúcho, do orgulho que tem que ter da sua profissão, mesmo que o momento seja difícil que nós estamos vivendo, e orgulho da OAB do Rio Grande do Sul, que completou 90 anos de relevantes serviços prestados à advocacia e à sociedade rio-grandense. E de 2007 para cá, fomos nós, advogadas e advogados gaúchos, que revolucionamos a advocacia nacional, porque nós fizemos a entrega das maiores conquistas legislativas depois do Estatuto da OAB, da Lei Federal 8.906. Fomos nós, advogadas e advogados gaúchos, a OAB do Rio Grande do Sul, que entregou as férias, que hoje estão no CPC, a contagem dos prazos em dias úteis, o Simples Nacional, a lei que criminaliza o desrespeito às prerrogativas e uma das mais importantes conquistas, o fim do parágrafo 4º do artigo 20, acabando com a compensação da verba honorária e colocando lá no seu lugar o artigo 85, que fixa balizas objetivas para a concessão de verba honorária. Então, são realmente conquistas muito relevantes, que não se tinha há muitos anos notícia, partidas da OAB do Rio Grande do Sul, para nosso orgulho e para meu em especial, porque esse processo inicia sendo liderado pelo meu irmão de sangue, Cláudio Lamáquia, único gaúcho em 90 anos a presidir a OAB Nacional, mas eu também sempre tenho dito isso, precisa ficar muito registrado. Estas conquistas não têm um nome e não têm um sobrenome. Elas são de toda a advocacia gaúcha, do trabalho, do suor, tem a digital de cada uma das advogadas e advogados gaúchos, de tantos dirigentes de ordem, Marcelo Bertolucci, Ricardo Breyer, enfim, e todos. As conquistas que nós entregamos para a Advocacia Nacional partiram aqui de Bento, partiram de Porto Alegre, partiram de Bagé, desse trabalho coletivo da Advocacia do Rio Grande. Hoje, o advogado Rodrigo Terra assume pela segunda vez, né, consecutiva, a posse da presidência. Qual seria o maior desafio que o senhor diria que os presidentes encontram, principalmente nessas subseções, né, que é interior, para nós aqui é interior? Excelente pergunta, e os desafios são grandes. O presidente Rodrigo Terra assume novamente, fruto e a par da sua, exatamente, assume novamente pela sua capacidade de liderança, pela sua competência na condução nos últimos 3 anos difíceis, né? E eu acho que o grande desafio das subseções, primeiro, é o mesmo que o nosso em nível estadual. Nós termos uma melhor prestação jurisdicional para que as nossas colegas advogadas e advogados possam melhor desempenhar as suas atividades representando a sociedade. Isso é importante que se diga. Quando nós reclamamos de prestação jurisdicional, estamos falando em nome do cidadão. Cada um desses processos que tem tramitação demorada tem um CPF e tem um CNPJ, tem um cidadão gaúcho. Além disso, que é uma luta, será uma luta de todos nós, eu acho que o outro grande desafio aí, especificamente das subseções, e que reflete para nós, obviamente, na OAB estadual, é a forma de obter receitas para as subseções. Porque com a implantação plena do processo eletrônico, aquelas atividades que as subseções faziam
e que também lhe rendiam alguma parcela da sua receita, como cópias, diligências, isso vai terminar. O processo eletrônico ele termina com esse tipo de serviço prestado. Então nós teremos esse desafio, e as subseções em especial, de se reinventarem para que elas possam também ter geração de receita própria para elas, como tinham a partir desses serviços que deixam de existir. A Rosana hoje está representando o Beto Simonetti, que ele é presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados. Primeiramente, eu gostaria que tu falasse a satisfação de representar uma pessoa tão importante. O prazer é todo meu. Honrada em representar o nosso presidente Beto Simonetti, representante da advocacia do Brasil perante a todos os poderes, perante a sociedade, mais de milhões de advogados. Então, sim, é uma grande honra representá-lo aqui. E sim, na cidade de Bento Gonçalves. Qual é a relevância que tem este conselho? Porque é âmbito federal, né? Conselho Federal. Nós temos, assim, instituído dentro da OAB, o ápice da advocacia é o Conselho Federal, representado por uma gestão, uma diretoria eleita também entre os seus pares, de uma eleição indireta. Nós temos regrado por seccionais, são 26 seccionais no Brasil, sendo o Rio Grande do Sul, a OAB do Rio Grande do Sul, na presidência do Leonardo Lamacchia, uma das seccionais. Então, eles compõem uma gestão da advocacia. Conselho Federal, OAB seccional, OAB subseção, Brasília, Rio Grande do Sul e as cidades. Essa é a gestão. Como tu enxerga o maior desafio dessa nova gestão aí, que mais uma vez o Rodrigo assume, né? Mais 3 anos por frente ainda? Falando tanto a nível municipal, estadual e nível federal, o nosso grande desafio é a retomada total do poder judiciário em todas as esferas, federal, estadual e trabalhista. Nós precisamos que esse desenvolvimento do trabalho do judiciário seja feito nos próprios foros ou a critério do advogado. Se quiser sim fazer de uma forma online ou híbrida, que possa escolher. Por quê? A sociedade está necessitando disso. Se pudermos escolher a forma online para ser o melhor para o nosso cliente, nós temos que ter isso. Mas se não, o advogado precisa acessar o fórum. É lá que nós temos garantidos os nossos direitos, os nossos princípios constantes da Constituição Federal. Então, esse é o grande desafio. O outro grande desafio é manter a independência dos poderes. Judiciário apenas exercendo o papel de judiciário e não interferindo no executivo e muito menos no legislativo. Nós precisamos primar pela Constituição Federal e resgatar os princípios que constam nela. Quando um poder começa a interferir na esfera do outro, todos perdemos, a sociedade perde, o povo perde. E não é isso que a gente quer. Nós queremos uma cidadania respeitada. Isso nós vamos brigar. Tudo isso reflete no advogado. Então é esse o nosso grande desafio em 3 anos. Resgatar a advocacia na sua plenitude, com respeito, dignidade e coerência. Tu, enquanto presidente da ordem aqui, da subseção de Bento, tempos muito turbulentos, né? O reflexo disso ainda acontece. Qual seria mais ou menos a tua visão daqui para frente? O que fazer, o que melhorar, como melhorar? Para poder falar sobre isso, eu tenho que voltar no passado e ver o que nós construímos durante esse período de pandemia. Não só de pandemia, mas no período também que nós tivemos a questão da greve do judiciário, o ataque hacker e a pandemia também. Porque o que eu senti, pelo menos aqui em Bento Gonçalves, na nossa comarca em si, foi a união dos poderes. Poder judiciário, executivo e legislativo participando nos processos de tomada de decisão. E eu entendo que essa construção a gente não pode perder.
porque é isso que dá força para nós fazermos uma sociedade mais justa, mais participativa, que os reflexos que nós tivemos do período de pandemia sejam os reflexos muito melhores agora no período que nós estamos saindo da pandemia. A prestação jurisdicional, a participação dos advogados nas questões da OAB, e não só da OAB, mas também da sociedade como um todo. Hoje, algumas pessoas receberam aí uma homenagem de jubilado. Para ti entregar uma homenagem de pessoas que têm ali 52 anos como advogado? Os jubilados, eles têm que preencher os requisitos de 30 anos de advocacia e 70 anos de idade. Então, tem que ter os dois para conseguir atingir isso. Para mim, como presidente, é um privilégio, porque olha os nomes que receberam essa honraria hoje. Décio Dupont, Gilberto Spiller, Dr. Tremarim, Dr. Ivo Sibiero. Pessoas de renome na nossa sociedade, Bento Gonçalves, o Gilberto e o Décio, ex-presidentes de subseção, que construíram toda essa força em Bento Gonçalves da OAB. A gente não pode se furtar e dizer que nossa subseção fez 48 anos. Então, 48 anos de atividade da OAB em Bento Gonçalves, começando nas mãos dessas pessoas que hoje receberam o jubilamento. E outras pessoas que receberam a credencial, ou seja, são novos que estão... Nós tivemos 4 jubilados e 4 recebendo a carteira profissional hoje. Como é pra ti isso aí? Quer dizer, é do 8 ou 80, né? Sabe que a OAB, uma das coisas que a gente aprendeu nesse período de 3 anos de gestão e agora nesses mais 3 anos, é tu tentar lidar com as emoções, porque são os extremos. Tu entregar o jubilamento para um e ver um jovem advogado recebendo a credencial profissional para poder sair daqui e fazer lá na delegacia agora, sair agora para trabalhar já. E a gente sabe que a OAB tem que proporcionar estrutura para essas pessoas que estão entrando agora. Os jubilados, eles já estão construídos, com o trabalho construído, já tem um nome na sociedade. Mas esses novos, o que a gente vai fazer para dar um suporte para que eles consigam atingir para serem jubilados? Como tu enxerga o cenário atual, assim, de tudo, num geral, assim? Tu diz em que sentido, Dani? Da advocacia, assim, novos advogados, antigos advogados, o sistema, num geral. A gente está num período muito turbulento da advocacia, né? Essa que o Dr. Lamacchia falou no discurso dele, a gente passa por uma crise na advocacia, não só na questão trabalho, mas também na criação de muitos cursos de direito, e a gente tenta, através da prova da ordem, né, dar uma segurada nisso aí, mas a gente vê que, tipo, Bento Gonçalves, nós já atingimos 900 inscritos, por uma população de aproximadamente 122 mil. Então é um número expressivo, é um número considerável, mas nós precisamos trabalhar numa construção da advocacia para que ela seja mais valorizada. É uma profissão valorizada, tanto que é a única profissão que está na Constituição Federal, artigo 133, mas precisamos trabalhar para valorizar ainda mais. Chama atenção tantas autoridades no evento, ver o prestígio que a OAB tem. Então, a OAB é o quê? É a advocacia. A advocacia é a OAB. Então, nós precisamos trabalhar para que essas pessoas tenham condições de trabalho, que sejam respeitadas as prerrogativas da advocacia. Então, esse é um legado que nós, eu digo, nossa subseção, a seccional, através do presidente Leonardo, e também o Conselho Federal, através do Dr. Beto Simonetti, de que nós tenhamos um legado de construção e proteção das prerrogativas.
jubilado receber esta homenagem? Olha, toda comemoração, ela faz lembrar do passado, né? Então tu passa uma carreira toda e vê que valeu a pena. Porque a advocacia mudou muito no tempo, a forma, eram poucos advogados na época, e hoje eu vejo um salão aqui com inúmeros advogados, a vida mudou realmente. E o advogado sempre foi um protagonista da sociedade. Eu acho que nesses 50 anos consegui viver a cidade e participar das atividades dela como advogado. Sinto muito feliz com isso. O senhor tocou um ponto exatamente que eu ia lhe perguntar. Como o senhor enxerga a advocacia de hoje? Muito diferente daquela lá no início, quando o senhor começou? Como o senhor enxerga hoje a advocacia? A advocacia em si, o direito, ele apenas evoluiu porque os costumes mudaram, as formas de vida mudaram, os hábitos são outros, né? Mas a essência do advogado em cumprir a lei, em cumprir o que está determinado, isso mais ou menos permanece. A luta é a mesma, as batalhas são as mesmas. Talvez em outra dimensão, é verdade, porque o mundo ficou mais complexo em algumas coisas e ficou muito mais fácil na prática da advocacia. 50 anos de advocacia. Qual é a relevância para o senhor receber esta homenagem? Me parece muito importante à medida em que a advocacia para mim depois da minha família, é o sentido da minha vida. Eu estava comentando há pouco com os amigos aqui que na época em que eu comecei o curso de Direito, não havia muitas opções, não havia muitas escolhas. Eu poderia cursar Economia e Direito só. Hoje, milhares de outros. Graças a Deus, eu escolhi Direito e me realizei e acho que acertei na mosca aqui. Estou feliz em completar 52 anos agora, 2 da pandemia foram mortos, 52 anos de OAB. Como o senhor enxerga a advocacia hoje em dia? Mudou muito daquela época lá que o senhor iniciou? Mudou bastante. As atribuições que me são delegadas. Eu diria que mudou para melhor, com certeza absoluta. Impugnar Eu falo na dignidade, advocacia, advogado. Hoje o próprio sistema online, os próprios sistemas de trabalho são rápidos, eficientes, tudo é uma coisa mais que entrega o direito antes do que antigamente. Antigamente demorava-se muito os processos. E a justiça às vezes só vinha quando a pessoa até havia falecido. Eu tive, infelizmente, a oportunidade de ter alguns clientes dessa forma. Hoje é muito mais ágil e acho que isso é o grande prêmio que nós podemos comemorar. 52 anos de advocacia, é isso? 52 anos. O que significa para o senhor receber essa homenagem hoje como jubilado? Eu me sinto muito orgulhoso, muito gratificado pela subseção da Ordem dos Advogados se lembrarem dos antigos. E estava falando com o Décio agora, disse que a minha ordem, a minha subseção é a mais velha de Bento Gonçalves, 5.438. Uma das primeiras, então? A primeira? A primeira, não, a que está em vigor, a mais velha. A mais velha? Não foi a primeira. A mais velha dos advogados de Bento é de Ivo Silveira. Como o senhor enxerga hoje a advocacia, seu Ivo? Porque mudou muita coisa, né? Mudou. No meu tempo era da maquininha Olivetti. Hoje é o computador, é outra circunstância. Na época que a gente advogava, tinha que fazer as pesquisas na biblioteca, baixar um monte de livros. Hoje no computador tu aperta 2 teclas, tu tem a jurisprudência, mudou totalmente. Hoje nós, embora eu não esteja mais advogando há 30 anos, mas eu acompanho ainda os colegas, mudou tudo. É outro mundo, é outra forma de agir. Qual a importância de uma subseção como a OAB aqui em Bento? É muito significativo, porque ela fica vigiando a sociedade. É um grupo de advogados hoje, no meu tempo nós estávamos em 6. Hoje é 200 advogados em Bento Gonçalves. E quanto mais advogados tem, mais
mais chance tem da justiça vencer. Parabéns mais uma vez por essa homenagem, por essa conquista. Muito obrigado. E a gente vai ficando por aqui, mas a gente vê semana que vem. Tchau.